Olá, eu sou o Guilherme e esta é a Área 64, um canal dedicado ao Nintendo 64. Então roda a vinheta. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma variação muito legal. Você conhece os jogos Not For Sale? Então vem comigo que eu vou te mostrar uns itens bem legais. Bom, mas antes de começarmos, deixa eu explicar para você o que é jogos Not For Sale. Not for sale significa não para venda, né? Se fosse a tradução ao pé da letra, que significa que são jogos que foram disponibilizados pela Nintendo para as grandes magazines, como Toys R Us, Best Buy, Target, aquelas lojas famosas dos Estados Unidos. Dito isso, a premissa era básica. A Nintendo disponibilizava um jogo que ia para as lojas e ficava dentro dos quiosques que a cultura americana era muito forte nesse sentido, onde você podia testar o jogo dentro das lojas. Bom, se você comparar nos dias de hoje, você entra simplesmente no YouTube, assiste uma gameplay, você pesquisa na internet, dá um Google, você já vai ter uma noção se aquele jogo é bom ou ruim. Nos anos 90, a internet era bastante precária, ou quase inexistente, né? Então o único jeito de você testar um jogo era jogando. Então a Nintendo, o que ela fazia? Mandava um jogo para a loja montava um quiosque blindadinho assim, com os controles e tudo mais, você dava o start no jogo e podia jogar determinado tempo ali para você fazer esse teste. E se ao final do teste você gostar do jogo, você já ia ali na prateleira e comprava a sua unidade do jogo. Então a premissa era essa, testar para ver se você gosta, para ver se você vai comprar. Era isso. E ao todo, existem 26 jogos Not For Sale que tiveram a escrita Not For Sale na sua frente, né, no seu encarte da parte frontal. Outras unidades não tiveram a escrita na parte frontal, mas tiveram o seu back label, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Como você diferencia um jogo Not For Sale? Basicamente era simples, na label frontal a Nintendo usava a mesma arte do jogo que ia ser lançado posteriormente, mas imprimia, né, na própria label a escrita Not For Sale. Ao término da campanha do jogo, teoricamente, as lojas deveriam retornar esse jogo para a Nintendo, para que a Nintendo pudesse fazer o descarte desse jogo. Mas muitas lojas não fizeram isso, mantiveram jogos, e esses jogos acabaram ficando raros, porque era uma tiragem limitadíssima, eram poucas unidades, e as poucas unidades que sobraram ou foram retornadas para a Nintendo, ou foram descartadas, ou ficou com, por exemplo, um funcionário da loja, ou simplesmente ficou perdido por aí, foram encontradas recentemente e hoje faz parte de alguma coleção de um grande colecionador. Mas antes de eu mostrar os jogos para vocês, eu vou responder algumas perguntas que eu tenho certeza que o pessoal vai fazer aqui nos comentários. A primeira delas é, por que jogos Not For Sale do Nintendo 64 são tão caros? A resposta é simples, nós temos uma demanda específica, são poucas unidades no mercado, são uma tiragem limitadíssima e não se sabe quantos restam por aí. Então só o fato dele ser uma tiragem limitada e ele não foi disponibilizado para venda, já é um sinal que é um item raro, né? E a raridade ela caminha conforme a demanda. Então esses itens são extremamente difíceis de se encontrar. E quando se encontra, o preço é alto. A segunda pergunta, que com certeza vão fazer, é se os jogos são completos, demonstrações ou se tem algum tipo de diferença. A resposta é depende. Eu vou citar alguns exemplos aqui só para vocês entenderem. Alguns jogos, na parte de início do jogo, vai aparecer lá Not For Sale na escrita do jogo. Outros jogos você vai ter seleções de partes de jogo, como por exemplo o Zelda Majora's Mask da versão cinza. Tem jogos que são apenas demonstração, mas a grande maioria são jogos completos. Resumindo tudo isso, são itens que fizeram parte da história da divulgação dos jogos do Nintendo 64. Ou seja, ele é um jogo, um cartucho, né, que fez parte da história. Então ele representa o sucesso das vendas daquele jogo posteriormente. Então ele faz parte de um pedacinho da história do Nintendo 64 e é por isso que ele é considerado um item raro.
Jogos not for sale do Nintendo 64 são jogos raros, por todos esses motivos que eu expliquei para vocês. Tiragem, por ser um item só disponibilizado pela Nintendo para testes, e depois tinha que voltar para descarte e tudo mais. Mas não confunda, por exemplo, com jogos not for sale do Mega Drive, que eram jogos que vinham com o console e foram comercializados. Jogos not for sale do Nintendo 64 são itens somente de divulgação e de testes, né? Então é por isso que você tem a raridade do item por conta dessa situação. Eu vou mostrar algumas diferenças para vocês entenderem. Bom, eu vou começar com o Mario Tennis, por exemplo. Reparem que ele tem a inscrição Not for Sale na frente do cartucho, e na parte traseira nós temos uma etiqueta que era a identificação da loja para qual você deveria mandar o jogo, né, e usar como teste. Então reparem que na parte traseira está escrito Property of Nintendo. Era uma propriedade da Nintendo mesmo, que era disponibilizado somente para teste. Nós tivemos também outro tipo de etiqueta traseira. Então eu vou mostrar para você aqui um exemplo, por exemplo, do Star Fox 64. Reparem que tem o Not for Sale na frente e a etiqueta traseira é diferente. Nós tivemos também esta variação. Mas nós também tivemos uma variação onde, por exemplo, o Mario 64, temos a inscrição Not for Sale na parte frontal, mas na parte traseira nós não temos nada. Então, Mario 64 é um exemplo que só tinha a inscrição Not for Sale na sua parte frontal. E outra diferença, eu vou comentar com vocês, por exemplo, o Donkey Kong 64. O Donkey Kong 64, a gente teve uma versão cinza, com a front label escrito Not for Sale e com a etiqueta atrás. Mas nós também temos essa versão, que era o cartucho amarelo, não está escrito Not for Sale na frente, mas na parte traseira nós temos a etiqueta do Not for Sale. Então nós temos 26 cartuchos com a front label escrito Not for Sale, mas nós temos também alguns cartuchos nesse formato aqui, né? Então é um pouquinho mais amplo do que 26 se você considerar todos os formatos de Not for Sale. Mas para quesito de coleção, eu considero as 26 unidades que tem à sua frente, né, escrito Not for Sale. Mas chega de enrolação. Dos 26 jogos lançados com a front label, né, eu tenho 17 aqui na coleção. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou começar com Zelda Ocarina of Time. Reparem que ele tem a escrita Not for Sale aqui na label, ó. Seguido de Star Wars Rogue Squadron. Reparem que tem um campinho ali bem sucinto no cantinho, escrito Not for Sale. Nós temos Star Wars Racer, Not for Sale. E obviamente não podia faltar, né, o Super Mario 64. Esse inclusive é um dos que eu mais gosto. Seguido de Star Fox 64, com a escrita Not for Sale bem ao centro. Pokémon Stadium 2. Pokémon Stadium 1. Perfect Dark. Mario Tennis. Zelda Majora's Mask. Mario Party 3. Mario Party 2. Jet Force Gemini. Excite Bike 64. Banjo-Tooie. Banjo-Kazooie e 1080 do Nintendo 64. E para finalizar, o Donkey Kong 64. Só que a Not for Sale desse cartucho ele é cinza. Só que nós também temos a versão amarela sem ter a escrita Not for Sale na front label, mas nós temos a etiqueta atrás. Então, como vocês puderam reparar, eu tenho 17 unidades dos 26 lançados com a front label. Eu fico aqui na luta para conseguir terminar essa coleção. Obviamente, é uma coleção bastante obscura, poucas pessoas no mundo se propõem a fazer esse tipo de coleção, né? Mas eu continuo a luta, porque eu quero ter todo tipo de variação possível aqui na área 64. Mas eu quero que você me conte aqui nos comentários, você conhecia esses jogos Not for Sale? Quais deles você gostou mais? Não esqueça de comentar, é sempre importante aqui para eu saber, para eu poder ter mais ideias para os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda vez que eu subir um conteúdo novo, você precisa ser notificado. Até o próximo vídeo.